Olá, que bom ter você por aqui de novo. Sabe, na nossa caminhada de fé, talvez um dos maiores desafios seja aquele espaço de tempo entre a gente receber uma promessa de Deus e ver ela se cumprindo. E na nossa série, baseada na revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno, a gente está vendo exatamente como a fé é provada. Hoje a gente vai mergulhar num momento bem delicado na vida de Abraão, um momento em que essa espera virou um verdadeiro teste de fogo para a confiança dele. Olha só que interessante o que a verdade prática da lição 3 já coloca na mesa pra gente. Ela define o nosso conflito de cara. De um lado, a fé, que descansa no tempo de Deus. E do outro, a impaciência, que é o oposto total disso. É uma frase forte, né? Ela já prepara a gente pro drama que tá vindo. A questão aqui não é se Deus vai cumprir, mas como a gente espera por esse cumprimento. E aqui a gente vê um contraste que é gritante. Na lição 2, a gente viu um Abraão que era um exemplo de fé, certo? Ele construía altares, ele adorava, ele confiava plenamente na promessa de que teria uma descendência que não dava nem para contar. Mas agora, na lição 3, a música muda. A confiança dá lugar a um plano humano, a adoração é trocada pela ansiedade e a fé acaba sendo ofuscada por uma tentativa de controlar o futuro. Vamos entender direitinho como essa virada aconteceu. E isso leva a gente para o primeiro ato da nossa história, a busca por um atalho. Pois é, quando o caminho da promessa parece longo demais, a tentação de pegar um desvio, um caminho mais curto e feito por nós mesmos, pode ser muito, muito forte. Tenta imaginar a cena. 10 anos. Pensa bem, é uma década inteira vivendo numa terra que não era sua, se segurando numa promessa que dia após dia simplesmente não acontecia. O peso dessa espera. O silêncio e o tempo passando se tornaram um ambiente perfeito para a dúvida e impaciência começarem a crescer. E é nesse cenário que surge a solução humana. Sarai, que já não aguentava mais de ansiedade, como a introdução da lição 3 descreve, bola um plano. Na cultura da época, até era algo aceitável, uma esposa que não podia ter filhos oferecer a sua serva ao marido para gerar um herdeiro. Só que, apesar de fazer sentido socialmente, esse plano ignorava totalmente a necessidade de confiar em Deus. Ela resolve dar uma ajudinha para a promessa acontecer, usando a sua serva, Agar. E aqui, gente, é o momento da virada. Essa é a hora da decisão. O textuário da lição 3 mostra que Abrão, em vez de se lembrar da promessa específica de Deus, ele ouve e concorda com o plano de Sarai. Aquela mesma fé que construiu altares agora se dobra a uma lógica puramente humana. E claro, as consequências não demoraram nada para aparecer. O que nos leva à segunda parte dessa análise. Todo atalho tem um preço, né? A tentativa de apressar a promessa de Deus não trouxe a paz que eles esperavam. Pelo contrário, trouxe uma colheita imediata de confusão e muita dor. O plano, que parecia tão lógico, começa a desmoronar rapidinho. O que a gente vê aqui é um efeito dominó terrível. Agar engravida e começa a desprezar Sarai. Esse desprezo gera acusação entre Sarai e Abrão, e a acusação leva à aflição e à fuga de Agar. A casa que esperava um herdeiro virou lugar de briga, amargura e divisão. E aí fica a pergunta, né? A história de Abrão e Sarai serve como um exemplo muito forte para nós. Será que as nossas boas intenções e os nossos planos super bem elaborados podem, de alguma forma, substituir ou acelerar o tempo e o jeito de Deus agir? A resposta que a história nos dá é um sonoro não. Mas a história não termina no erro humano, graças a Deus. Vamos mudar o nosso foco agora para a pessoa mais vulnerável nessa confusão toda, Agar. É lá no deserto, no momento de maior desespero dela, que a história revela um outro lado do caráter de Deus. Então, Agar foge para o deserto, um lugar de solidão, de perigo, e é ali, perto de uma fonte de água, um símbolo de vida no meio da secura, que ela tem um encontro com Deus. Mesmo que ela estivesse ali por causa do erro de outras pessoas, ela não estava invisível aos olhos de Deus. E nesse encontro, acontece uma coisa extraordinária. O anjo do Senhor não só conforta Agar, mas também faz uma promessa para ela. Uma promessa de uma descendência enorme, que é um espelho da promessa feita a Abrão. E isso mostra de um jeito lindo que a compaixão de Deus alcança até mesmo quem está sofrendo as consequências das falhas humanas. Esse aqui é o ponto alto do encontro de Agar. Ela, uma serva egípcia, fugitiva, sofrendo, se torna a primeira pessoa em toda a Bíblia a dar um nome a Deus. Tu és Deus da vista, El Roi.
No meio da sua dor, ela descobre um Deus que a enxerga pessoalmente, que conhece o sofrimento dela. É um momento de revelação pessoal muito, muito profundo. Então, o desvio que eles pegaram causou dor, mas não conseguiam mudar o destino final. Isso nos leva à conclusão da nossa análise, olhando para como a promessa original de Deus continuou de pé, intacta. E esse é o ponto-chave para a gente fechar nossa reflexão da lição 3. O plano de Sarai e a concordância de Abrão foram um erro que custou caro, mas não foram capazes de cancelar o propósito de Deus. A promessa original continuava valendo, só esperando o tempo certo para se cumprir. E como a gente vai ver na nossa próxima análise, da lição 4, essa promessa seria confirmada de um jeito ainda mais poderoso. E a gente encerra com essa reflexão. A história da impaciência de Abrão e Sarai não é só sobre um erro antigo, é um espelho para as nossas próprias jornadas. A espera muitas vezes é inevitável. E é nesse tempo de silêncio, quando parece que nada está acontecendo, que o verdadeiro caráter da nossa confiança é moldado e revelado. O que o nosso jeito de esperar diz sobre a nossa fé? É uma boa pergunta para a gente continuar pensando.